Bem, me parece que 99% das pessoas estavam no primeiro horário, não é? Então eu vou considerar que nós já estamos integrados neste ambiente, não precisamos mais fazer qualquer evocação, né, das forças superiores, porque já estamos mergulhados nela, né? Então vamos penetrar no nosso estudo. Aqui nós temos, repito, o nosso calendário. E vamos nos encontrar sempre no terceiro sábado de cada mês, exceto agosto e dezembro. Que vocês acompanhem o nosso calendário, né, nos nossos sites, para que não sejam tomados de surpresas, porque as coisas podem acontecer eventualmente, podemos ter um mês ou outro que a data pode ser modificada. Vamos fazer todo o esforço para seguir a nossa programação. Nós estamos estudando a visão científica moderna. E, curiosamente, a visão científica moderna, a partir das descobertas da astronomia do ano de 1928, quando o Hubble descobriu que o nosso universo está em expansão, a partir daí a própria ciência refez os seus conceitos e passou a admitir um universo criado. Então nós dizemos que a ciência entrou no neocriacionismo, um novo criacionismo, um criacionismo cuja natureza não é religiosa, mas está caminhando para fundir com o velho criacionismo religioso. Então, a partir da segunda década do século XX, a ciência penetra em ideias criacionistas a respeito do universo. O universo agora teve um dia que foi criado, né? Então nós já conversamos sobre o criacionismo cosmológico, conversamos sobre a arquitetura quântica, onde encontramos também o criacionismo, e hoje nós vamos falar do criacionismo biológico moderno, porque a biologia também, acompanhando a evolução dos tempos, está progredindo para outras ideias interessantes que dizem questão aos nossos interesses. Então hoje nós vamos falar para vocês sobre essas novas ideias que estão ventilando a biologia moderna e com certeza vão criar um novo panorama de conhecimentos e de estudos que vão estabelecer uma nova biologia para os conhecimentos humanos. Uma biologia que o Baldi chamou de substancial, a biologia da substância. Porque a biologia até então tem sido uma biologia de cadáveres, uma biologia de seres mortos, seres dissecados, estudados, esquadrinhados em suas estruturas, mas a biologia dos nossos dias é uma biologia sem alma, que não conhece a essência que move os seres, conhece apenas detalhes dos corpos dos seres. Então vamos ver o que essa ciência está oferecendo para os nossos dias, essa nova perspectiva da biologia moderna. E também não sei se o nosso tempo será suficiente para falarmos de ideias interessantes que estão surgindo no âmbito biológico, que aí estão, né? O equilíbrio pontuado, o planejamento inteligente, a complexidade redutível e o princípio antrópico. São estes os temas que nós vamos conversar com vocês. Vamos fazer um esforço para que hoje a gente possa abordar todos eles, mas se não der tempo, deixaremos para o nosso próximo encontro de março, para finalizar a nova biologia. Então está nascendo ante os nossos olhos uma nova ciência biológica e mais uma vez nós, pouco desatentos em acompanhar os passos da ciência, estamos perdendo o trem da história, né? Mais uma vez, a gente, né, custa se dar conta do que está acontecendo ao nosso derredor, porque essa nova ciência biológica ainda não se firmou como oficial. Ela traz questionamentos. E vamos começar com um ser bastante especial. Eu costumo dizer que esse é o bicho do dia. O besouro bombardeiro.
é o herói do dia. Por quê? Vocês verão por quê. Vamos assistir um pequeno filme para vocês verem e se convencerem de que esse é o novo herói dos nossos tempos. É curtinho, tá? Ah, desculpa, hein? Eles pulverizam a formiga? Viram que bacana? Como é que ele fulminou três míseras formigas? Para tapar os ouvidos da sua casa. Engraçado que ele também recebe, né? Mas ele não sente não, né? Vamos ver mais uma vez? Para vocês se convencerem? Espera aí, fiquem tranquilos. Nós vamos conversar sobre esse besouro tecnológico. Parece uma arma disparando isso. Fumacinha. Seus três possíveis atacantes, né? Foram prontamente liquidados de uma maneira surpreendente, né? Então vocês viram que esse bicho existe, né? Esse é o bicho, hein? Esse é o besouro bombardeiro. Um químico extremamente inteligente. Como é que esse besouro bombardeiro é feito? Prestem atenção. Esse indivíduo, ele é construído com uma arquitetura extremamente sábia. Ele injeta no seu abdômen, num orifício que aqui tem, né? Um líquido que sai a 100 graus centígrados. Um líquido corrosivo e quente, contra o qual nenhum ser vivo é capaz de resistir. Evidentemente que o seu tamanho é muito pequeno para nós, mas nós sofreríamos uma queimadura seríssima se estivéssemos na mira desse besorrinho. Que mistura química é essa? Esse indivíduo tem uma glândula que produz uma substância chamada hidroquinona. Essa hidroquinona é acumulada numa bolsa protegida por um músculo forte, potente, que faz um anel aqui em volta e fecha esta bolsa, evidentemente para que não haja um refluxo. Ele tem uma câmara de combustão com pequenas outras glândulas que produzem peróxido de hidrogênio. Peróxido de hidrogênio é água oxigenada. Os químicos sabem que se nós misturarmos hidroquinona com peróxido de hidrogênio, você tem que correr, porque a mistura explode. Cria-se uma solução ácida e quente, que ferve a 100 graus centígrados e explode. O homem descobriu isso recentemente. Uns 100 anos, não sei. Mas esse besorrinho sabe disto há milhões de anos. Mas ele
evidentemente que se misturasse essas duas substâncias no interior do seu abdômen, ele explodiria. Ele morreria. Então o que ele fez? Ele criou uma câmara de combustão que é forrada com amianto. Espera aí, para pensar. Amianto é um metal tóxico para os seres vivos, inclusive para os insetos. Mas esse besorrinho, ele inventou uma técnica de absorver amianto do meio ambiente e construir uma câmara de amianto na extremidade do seu abdômen. Ele sabia que só o amianto resiste à combustão e à acidez dessa mistura. Então, quando ele é ameaçado por predadores, ele injeta a hidroquinona na câmara. Essas glândulas também injetam o peróxido de hidrogênio, o músculo fecha, a combustão ocorre e sai aqui o líquido fervente, ácido, a 100 graus centígrados. Por que esse indivíduo está sendo idolatrado nos nossos dias? Esse é o grande herói dos criacionistas. Sabe por quê? Os criacionistas, diante desse ser biológico aí, que vocês viram que é real, como é que ele liquidou as formiguinhas, né? Com as 2 bombadas de peróxido com hidroquinona, não foi? Elas foram assadas e corroídas pelo líquido e ele foi embora tranquilo, né? Deixou as formiguinhas mortas. Hein? Limpou o caminho dele, né? Foi embora. Por que os criacionistas estão chamando esse ser aí a evidência? Porque esse ser não podia ter evoluído, ele não podia ter passado por uma transformação progressiva, porque ele morreria. Enquanto esse mecanismo não estivesse pronto, íntegro, ele não teria chance de sobreviver. Esse mecanismo já surgiu pronto, já surgiu funcionando de forma integral, porque ele não poderia funcionar por partes. Esse besorrinho desmente o gradualismo evolutivo proposto por Darwin, de que os seres sofrem paulatinas transformações ao longo do tempo, vão se adaptando, os que são vitoriosos sobrevivem, transmitem-se às gerações e assim geram-se as espécies novas. Mas esse besorrinho não passou por uma evolução gradualista. Ele surgiu de um dia para o outro na natureza, ele já nasceu assim de um dia para o outro. Tornou-se vitorioso na vida e passou a multiplicar-se. Mas como que ele se fez? Como que ele surgiu? Como que ele bolou esse mecanismo? Como que ele conhecia a possibilidade de que essas 2 substâncias explodem? É uma corrosão, promove corrosão nos seres vivos. O mais difícil é o amianto, né? Porque até outros Como que ele descobriu o amianto para fazer sua câmara de combustão? É intrigante. Então os criacionistas dizem assim, esse besorrinho só pode ser criação de Deus. Não há outra possibilidade. Bem feito demais. É muito bem bolado, né? É muito bem bolado. Utiliza-se de princípios químicos altamente inteligentes. Essa inteligência extrapola a capacidade de inteligência de um besouro, evidentemente, que besouro não conhece. Química, né? Então esse besorrinho foi bolado por Deus. Deus bolou esse mecanismo, botou no abdômen desse besorrinho. É a única explicação. O criacionismo existe. Deus cria espécies diferentes no nosso planeta. Então, as pernas dele é capaz de ter amianto também, porque elas ficam inteiras. Ficam inteiras. No filme parece que ele injeta meio de lado. Não sei se... Dá a impressão de que ele injeta de lado, né? Mas sai muita fumaça do vai sair. Sai fumaça porque é 100 graus. 100 graus centígrados sai essa solução, né? Eu até acredito que os produtos químicos, vamos dizer que tivesse grânulas que gerassem, né? Os produtos químicos. Agora o amianto. O amianto é intrigante, né? E ele não deve ter câncer, o amianto. O amianto é cancerígeno, né? É muito... De amianto, de amianto, né? Hã? Como é que vai conseguir?
conseguisse aliança na natureza. E na formação dele, Ele já nasce assim. é a mãe que passa por cima. Já está na formação dele. Mistérios de Deus. Ele já vem forradinho. Já vem com a sua câmara pronta. Ele não vai formando isso durante a vida. Acredito eu, né? Que, não sei, ele já deve nascer pronto. Com a câmerazinha. Porque se não tiver a câmara, ele morre. Na primeira tentativa de expulsar o líquido, ele se detona. Mas é amianto mesmo? É amianto mesmo. É muito intrigante. Mínimas, mas suficiente para... Não sei se é mínima não, suficiente para deter essa corrosão e a pressão que gera. A pressão é violenta, o líquido só tem esse orifício para se escapar. Isso aqui é rígido. Calor, né? Calor e pressão também, porque gera gases. Expande, é expansiva, ela é explosiva porque ela expande. Ela promove uma liberação súbita de oxigênio. Engraçado que quando a gente estudou, né? Tinha um inseto que era o vedete, que era aquela mosca drosófila, que ela é estudada pela genética, né? Então, agora apareceu esse besouro. Então, quer dizer, é tão engraçado, é uma coisa assim, espantosa que vem. Então, os criacionistas estão rindo até as orelhas com a descoberta desse besouro, mas aqui para nós temos uma severa crítica a levantar. Os criacionistas não podem ouvir isso não, que eles vão ficar indignados, né? Mas vocês não acharam a judiação, um besouro desse, destruir aquelas formiguinhas, né? Daquele jeito? Ele se defendeu. Elas não... Elas estavam... foram. Tá certo que ele se defendeu, mas... Eu fico pensando, mas que Deus esquisito é esse que cria mecanismos assim tão curiosos, mas tão agressivos também, né? É uma metralhadora. Será que quando Deus bolou esse ser, né, nós perguntaríamos, os criacionistas, ele não pensou nos outros bichinhos, não? Que iam morrer de uma forma tão trágica? Hã? É um metralhador. Não, eu estou falando que ele é muito agressivo, é um líquido agressivo, mas os bichos são assim, tá certo. Os bichos sintetizam venenos, né? A formiga não tem morrido. Não, morreram sim. Hoje aconteceu comigo, fato muito interessante. Eu estou com um problema de pernilongo, né? A igreja que o pessoal está dentro, não adianta aqui, não está conseguindo. É tudo limpo, tudo arrumado, não tem jeito. Então hoje eu estava querendo pegar um pernilongo para levar para o pessoal da dentro. Eu fui pegar ele inteiro, né? Aí fiquei com um monte de algo, ele passou e caiu. Aí eu fiquei olhando, ele estava quieto, achei que morreu. Aí fui pegar um lugar para recolher. Quando eu voltei, ele já estava de pé de volta. Será que a formiga levantou depois? Pode ser, né? Mas de qualquer forma, nos intriga as artimanhas de que a natureza se serve. E é violenta em geral. A natureza é violenta. A briga é feia, é briga de vida e morte. Qual a picada da cobra? Claro, uma picada de um escorpião. São para valer. É para matar uns aos outros. E esse Deus que o criacionismo venera não questiona por que este Criador gera filhos dotados desses artifícios. Não é de se perguntar isso? Claro que sim, mas de qualquer forma, esse esperto químico, besouro químico, ele e outras observações da natureza levaram um pesquisador, um biólogo chamado Stephen Gould, que infelizmente faleceu de câncer em 2002, mas publicou trabalhos interessantes em um livro que nós recomendamos para vocês, chama Natureza Maravilhosa. Stephen Gould escreveu. Este biólogo nos deixou uma ideia renovadora, revolucionária, que ele denominou equilíbrio pontuado. É uma nova ideia, muito interessante. O que quer dizer equilíbrio pontuado? Quer dizer que o equilíbrio da natureza, ele está rompido a certos intervalos, ele está pontuado. O equilíbrio faz paradas, faz pontos. Daí, equilíbrio pontuado.
Ele nos diz então que a evolução não se processa propriamente por graduações sucessivas e lentas ao longo dos anos, mas a evolução se faz de forma súbita e abrupta. Que abruptamente novas espécies surgem na arena planetária, já prontos para a vida, já preparados para a luta e a seleção natural. Portanto, Stephen Gould questiona o gradualismo e ele nos apresenta vários exemplos de que na natureza isto é uma realidade. Aqui está, por exemplo, a evolução das mariposas, que não ocorre dessa maneira, mas exatamente assim, de forma abrupta, gerando seres sem propriamente a existência de intermediários. A observação da natureza nos mostra que este é o modelo que a natureza adota. Portanto, Stephen Gould está nos alertando de que a natureza, ela caminha por grandes revoluções súbitas, gerando seres que já nascem prontos para a vida. Por vezes, seres que nós podemos classificar como intermediários, mas estes seres, evidentemente, já estão bem conformados, já estão adaptados às novas condições da vida que eles irão enfrentar. E parece que é assim. Portanto, a evolução, segundo esse pensador, se faz por saltos. São saltos evolutivos. Os saltos evolutivos para ele é uma realidade. A evolução caminha então aos saltos. Ele questiona um velho ditado que foi apregoado por Leibniz, filósofo alemão, de que a natureza não dá saltos. Naturae non facit est, né? E este refrão foi absorvido por todos nós porque ele nos agrada, né? Nós não gostamos de dar saltos. Vamos devagarzinho, adaptando aos poucos, né? E assim nós vamos, sem exigirmos muito de nós, não queremos sobressaltos, não é assim que nós gostamos? Devagarzinho, um passo depois do outro, sem correr, sem pressa. O gradualismo nos agradou. A natureza não dá saltos, nós gostamos muito disso, né? A gente viu falando aí à torta direita, o espiritualismo absorveu isto como uma verdade. Vamos encontrar na própria doutrina espírita, em obras mediúnicas, mencionando-se lá, a natureza não dá saltos. E agora vem um biólogo que nos traz evidências, infelizmente nós não temos tempo, eu não tenho também conhecimento para delinear a teoria dele com detalhes, né? Mas ele vem nos mostrando que não, a natureza dá saltos, e saltos abruptos e saltos imensos. Para cada ser humano, assim, criança que nasce hoje, a habilidade com essas tecnologias... Deram um salto, né? Salto dos botões. É isso que eu estava pensando. Aí o Gould fala, o Stephen Gould explica por que não existem fósseis de transição, os chamados elos perdidos, né? E ele fala, os elos perdidos não existiram mesmo. Por quê? Porque a natureza vem evoluindo aos saltos. Os seres já aparecem prontos, as modificações, as famosas mutações, são altamente complexas, são altamente inteligentes e já se estabelecem na vida prontas. Então, o salto evolutivo, o equilíbrio pontuado, ele traz a evidência de que a evolução é criativa, que a evolução é inteligente, que a evolução prepara seres dentro de uma perspectiva extremamente lógica. Então, o Stephen Gould está trazendo o criacionismo para a evolução. Ele não está negando a evolução, mas está dizendo assim, ó, a evolução se faz mediante criações extremamente inteligentes e bem preparadas para a vida, tanto que elas são vitoriosas e se sobrepõem às espécies existentes. Bill Gates, né? Então a evolução caminha como se for uma planície, né? Nós trouxemos essa imagem aqui para vocês. Uma planície.
calma, tranquila, onde tudo está estabilizado, tudo está acomodado, os seres sobrevivem dentro de uma rotina determinada, quando subitamente algo rompe. Algo detona esse equilíbrio e salta além da planície estabelecida. Estabelece-se um novo platô, novas superfícies se formam, os seres se acomodam dentro de uma adaptação realmente gradualista, mas de repente, pumba de novo, novo impulso criacionista, novas espécies irrompem e surgem. Então a história biológica caminha por sobressaltos, caminha por grandes revoluções periódicas que sacodem o equilíbrio existente, o equilíbrio se rompe e a vida e a natureza buscam novos equilíbrios, mas antes que esse equilíbrio se estabeleça, vem uma nova ruptura, um novo choque, uma nova revolução. Então a evolução se faz através de revoluções. E as revoluções têm uma orientação, têm um propósito, têm um ideal, têm uma finalidade a cumprir. Ela conhece o propósito a ser atingido. E onde está essa inteligência que conduz à evolução? Eis a grande questão. É o humanismo. Exatamente, né? Então as ideias de Stephen Gould são extremamente ricas para nós, porque elas estão demonstrando que há uma inteligência orientando a evolução das formas, que a evolução das formas não se dá ao acaso, que as mutações não são aleatórias como propôs Darwin e os neo-darwinianos, né, depois que descobriu-se o DNA. O DNA agora já não é mais o mandatário das mutações biológicas. Algo se sobrepõe ao código genômico. Existe uma outra inteligência superior. Isso é muito interessante para nós que somos, né? Hã? Dessa eu não sabia, não. Sabia não? Mas não se sabe que inteligência é essa, mas ela está aí. Natureza maravilhosa. E quando então, né, depois que Stephen Gould nos falou isso, né, nós ficamos pensando assim, mas olha a história humana, como é que a história humana se dá nos seus passos ao longo do tempo? A história humana é assim, os homens se acomodam, as civilizações aparentemente se estabilizam dentro de uma adaptação, de repente surgem ideias novas que eclodem, ocorrem revoluções, grandes revoluções que reviram a história, modificam os conceitos, as ideias, estabelecem novos patamares para o ser humano então caminha para outras realidades. Não é assim? A revolução capitalista, a revolução comunista, a revolução vermelha, a revolução tecnológica, a revolução industrial, a revolução francesa. Mas a sabedoria da história cria as condições para eclodir a revolução. E a revolução explode. Exatamente, ela amadurece. Ela amadurece abaixo da superfície conceitual, mas ela rompe de um dia para o outro, já com propósito. Acumulação em quantidade, chega o momento do salto dialético em qualidade. Exatamente. E a natureza caminha assim também. A biologia tem este mesmo modus operandi. A natureza é exatamente isto, da mesma forma que o homem anda na história, por revoluções, porque nós não caminharíamos do outro jeito, né? Nós amadurecemos aos poucos, né? Abaixo da superfície em que vivemos, novos conceitos, novas necessidades, e de repente aquilo explode com a força das revoluções, né? Que são mais poderosas que todos os exércitos, né? Como diz Victor Hugo, né? A força das ideias novas, revolucionárias, né? E toda revolução é dolorosa, toda revolução cria um aparente caos no início, uma agitação, um borbulhar, uma efervescência, né? Que logo se acomoda, estabelece-se um novo patamar, dali um pouco vem nova revolução, e assim nós andamos. Então hoje nós estamos tendentes a acreditar que a natureza caminha aos saltos. E pesquisadores da atualidade comparam estes saltos aos famosos saltos quânticos, né?
que ocorre na intimidade do mundo intraatômico, né? Onde tudo ali se dá aos saltos. Não é verdade? Os saltos como regra geral. Aos saltos como? Como regra geral. Como regra geral. Então, o salto faz parte do caminhar do nosso universo. Né? Científico, isso. Essa é, ué. Teoria quântica. A teoria quântica é assim, ué. E a biologia está absorvendo, né? O Amit Goswami aproveitou o salto quântico e incorporou o salto evolutivo como uma realidade do mundo quântico. Tá? Serviria de exemplo, por exemplo, foi citado ali a geração que vem, né? A gente nota que a geração que vem, eu não sei, me parece que tem mais facilidade de aprender as coisas. Seria um salto. Um pequeno salto, não um salto revolucionário, né? Mas um pequeno, né? Não diria que é uma revolução, não, né? Não é essa a revolução, não. O grande salto que nós vamos dar, a grande revolução que nós vamos dar nesse século é a descoberta do Espírito, né? Com certeza, né? A grande revolução que nos espera, que vai chacoalhar a ciência e abrir a mente do homem, será a revolução espiritual, né? Que nós já estamos aqui abaixo dessa superfície, já estamos fervilhando essas ideias, né? Elas já estão sendo minadas nas mentes, e de qualquer hora ela irrompe. É a revolução que estamos precisando, né? Que vai liquidar de vez com o materialismo científico, né? Eu acho que essa será, né, Calete? A grande revolução. E, consequentemente, com a maldade do homem, com a imoralidade da humanidade, né? Estabelecerá uma nova civilização no planeta, né? Engraçado, para caminhar, a gente tem que dar um salto, né? É descontínuo. O nosso universo é descontínuo, né? Mas nós vamos falar mais adiante para vocês sobre o que chamamos evolução monista, que não é assunto do nosso dia. E na evolução monista nós vamos recapitular isso que estamos falando com vocês, tá? Onde nós vamos demonstrar para vocês que a evolução, ela incorpora o gradualismo e o salto evolutivo. Ela é ao mesmo tempo as duas coisas, porque depois que há a revolução, há a necessidade da adaptação gradualista. Mas a ciência biológica errou ao pressupor apenas o gradualismo darwiniano como orientador da evolução. O gradualismo não leva a nenhum lugar, ela acomoda. Ele, né, o gradualismo, acomoda. E quando nós examinamos a história da vida, nós vamos observar que os novos seres biológicos surgem abruptamente. Lembram da explosão do Cambriano? Não é isso? Há 600 milhões de anos, os seres unicelulares, né, deram passagem aos seres pluricelulares e a vida explodiu de um dia para o outro, com uma profusão de seres, né, os artrópodes, os molúsculos, né, os selenterados, os pólipos, os seres marinhos, né, complexos. Eles surgem de uma hora para outra. Eles não passaram por uma adaptação gradativa, não. De um dia para o outro eles eclodiram na Terra. A própria evolução dos dinossauros também é assim. Eles eclodem de um dia para o outro, há 220 milhões de anos atrás, e desaparecem de um dia para o outro, há 65 milhões de anos atrás. De um dia para o outro eles somem. É a teoria da queda do meteoro, né? Na península de Yucatán, que fechou uma nuvem de poeira em volta da Terra e os dinossauros se extinguiram. Um salto evolutivo, uma revolução abrupta no ritmo da vida, uma quebra de equilíbrio, né? Tá claro? Entenderam por que chama equilíbrio pontuado? O equilíbrio sofre interrupções. Então guardem esta ideia, porque esta ideia, embora tenha encontrado opositores, ela está crescendo nos dias de hoje. Essa ideia ainda não está oficializada, a ciência não a abraçou, a ciência olha com desconfiança para ela. Mas ela é muito interessante, eu recomendo a vocês que estudem. Pesquisem na internet, equilíbrio pontuado, Stephen Gould, vocês vão encontrar
ideias maravilhosas que nos servem, nós que cultuamos o Espírito, porque elas nos traz a nítida compreensão de que a evolução está subordinada a um telefinalismo. A evolução conhece o caminho que percorre. A evolução é um movimento inteligente. É a prova incontestável para nós de que quem comanda a evolução é o Espírito imortal. É uma essência que produz formas provisórias. Isso é muito bom para nós. É alentador para nós, né? Tá claro? E essas ideias, então, estão trazendo de volta as noções criacionistas. Porque nós vamos concluir na visão monista, que a visão monista abraça o evolucionismo e o criacionismo e diz: os dois são verdades. São verdades que se complementam. E nós estamos assistindo isso daqui. O equilíbrio pontuado é uma teoria que pressupõe a existência da evolução e da criação, do criacionismo. E o criacionismo incita-nos à ideia de uma inteligência divina no comando da vida. Tá bem? De forma que os saltos evolutivos hoje já se tornam uma realidade. No ano de 2004, no Canadá, na região do Ártico, pertencente ao Canadá, foi descoberto esse ser com este nome esquisito, o Tiktaalik rosa. Se alguém quiser corrigir minha pronúncia, você sabe? Regina, não, né? Tiktaalik, não sei se é Tiktaalik, é o nome científico deste ser, que foi considerado então o primeiro ser terrestre capaz de respirar a atmosfera e deixar então os pântanos, né? Aqui está uma recriação artística deste ser, o seu fóssil. Foram encontrados fósseis muito bem conservados em decorrência do frio do Ártico, mostrando estruturas orgânicas intactas e determinando que esse ser já nasceu pronto para respirar o ar. Aqui está copiando uma película de água, né? As suas nadadeiras já ensaiando as patas, né? E ele então ergue vitorioso na superfície do planeta como o primeiro. Onde que foi achado isso? No Canadá. Foi achado em 2004, ficou em estudo durante alguns tempo. Em abril de 2006 foi apresentado à comunidade científica. Foi noticiado, saiu nas revistas, vocês devem ter visto, saiu no jornal, saiu na Veja, né? Este ser. Porque antes só se conhecia o selacanto, né? Que é um peixe que tem uma bexiga nadatória já próxima de um pulmão, né? Mas não é ainda um ser terrestre, mas este de fato é o ser terrestre. E os estudos deste ser, desse Tiktaalik, mostram que esse indivíduo não passou por uma evolução gradualista. Então nós vamos imaginar aqui com vocês as modificações que um peixe deve sofrer para transformar-se num animal terrestre. Os peixes têm uma estrutura chamada bexiga natatória, que é uma estrutura muito interessante dos peixes. Os peixes acumulam oxigênio nessa bexiga, de tal forma que quando ela se enche, ele se torna mais leve e vai à superfície. E se essa bexiga diminui o seu teor de oxigênio, o peixe pesa e afunda. Os submarinos usam esse mecanismo, né? Mas os peixes já o conheciam muito tempo antes, né? Eles têm câmaras que se enchem de água, o submarino pesa e afunda. Bombas de oxigênio fazem essa água evacuar, a densidade diminui, né, do submarino, ele flutua, né? Tá certo? Então os submarinos têm bexigas natatórias como os peixes. Então os peixes de bexiga natatória transformaram esta estrutura no pulmão. Essa estrutura passou a ser intensamente irrigada por vasos sanguíneos. Houve uma modificação na circulação interna deste indivíduo. Houve uma modificação na estrutura do coração.
Como vocês evidentemente sabem, né, o oxigênio, o sangue venoso passa a ser injetado nessa bexiga natatória, recolhido nos átrios e distribuído no restante da circulação. Então houve modificações profundas no sistema circulatório deste novo ser. Na estrutura dos vasos sanguíneos, do coração, da bexiga natatória, das brânquias dos peixes, isso sofreu uma modificação muito profunda. Esse indivíduo precisou de novos músculos para mover o seu tórax, no sentido de inflar essa bexiga natatória e fazer com que ela se enchesse com oxigênio atmosférico. Esse indivíduo precisou de novas articulações, de novas cartilagens, para que as suas nadadeiras pudessem sustentá-lo e fazê-lo deambular na superfície. Essas estruturas novas todas precisaram de novos vasos sanguíneos para serem alimentadas. Precisaram de terminações nervosas para serem controladas. Precisaram de núcleos do cérebro desse indivíduo para controlar essas novas estruturas, para que elas funcionassem de forma harmônica. Como que esse ser poderia ter passado por uma adaptação no tempo? Ele não iria sobreviver. Não sobrevivendo, ele não transmite as suas conquistas para as suas próximas gerações. Ele é devorado, ele morre. Então este ser já nasceu pronto, com todas essas mutações já inteligentemente preparadas, coordenadas, dentro de um funcionamento harmônico e preciso, para que esse ser, enfim, deixasse o meio líquido e sobrevivesse no mundo aéreo, né? Quer dizer que não foi gradual? Não foi gradual. Ele nasceu de um dia para o outro. E só um criacionismo pode promover essas modificações, né? E quanta inteligência foi necessário para criar este ser? Como que a ciência explica isso? Como que esse ser poderia ter desenvolvido tal inteligência para coordenar todas essas novas estruturas orgânicas dentro de um funcionamento preciso e harmônico, em função de um objetivo a ser atingido pelo conjunto, que as partes por si não podem conhecer? E aí os outros talvez tenham imitado, né? Foram imitando e aí também foram se adaptando. Sim. Porque ele não ficou sozinho. Claro. Não, ele gerou todos nós que estamos aqui. Toda uma imitação. Ah, então quer dizer que pode ficar aqui? Não. Eles foram imitando e foram se adaptando. Exatamente. É difícil de entender. É difícil de entender. Ele veio de algo, de alguma coisa. Então a anterioridade parece que o coordenou todo. Na verdade ele evoluiu de um peixe, né? Um tipo de um selacanto que tinha bexiga natatória. Mas é evidente a existência da inteligência formativa, que dificilmente a ciência pode negar. Então a existência da inteligência na evolução hoje está assustando as mentes mais brilhantes da ciência biológica. A biologia exige a presença de inteligência criativa, de sabedoria criativa, para que ela funcione da forma como funciona. Basta nós examinarmos a evolução dos nossos carros. Alguém seria idiota o bastante para pressupor que as furrequinhas de 1900, por si só, poderiam combinar uma conjuntura de peças que surgiriam do nada, do acaso, para criar um carro moderno? Quanta inteligência ao longo de um século teve que ser trabalhada para que o carro evoluísse ao que ele é hoje? Mas aí foi gradual, aí. Não, é o gradual, não importa, mas eu estou chamando a evidência a inteligência. Pena que o nosso Oswaldo não está aqui. O Oswaldo é engenheiro mecânico, ele constrói peças de carro que são usinadas e que tem que se encaixar com medidas submilimétricas. Porque se houver erros de milímetros,
de milímetros, as engrenagens não se encaixam, não funcionam adequadamente. Então, um tem que conhecer a medida do outro. O que faz uma peça tem que saber a medida da outra peça. Não tem? Tem que se interagirem. Há necessidade de uma grande inteligência. Eu acho que a evolução do peixe para eu acho que aquilo foi surgindo, eu acho, com a necessidade de desenvolver, será, não? Claro, existia necessidade. A lógica tem inteligência atrás disso. Evidente, sim, mas... Um trabalho, você está fazendo um trabalho matemático, você entra numa forma, você desenvolve a forma, e aquilo que você vai indo, você tem um objetivo para chegar. Sim. Você não consegue fazer direto a forma ao objetivo. Você vai evoluindo aquela fórmula, você passa 2, 3 vezes assim, o mesmo passe, e vai desenvolvendo. Mas sem inteligência não é possível. Isso é uma inteligência, uma coisa divina. Sim, é isso aí que nós estamos chamando a baila. É evidente, estamos querendo dizer exatamente isso. A biologia está impregnada de inteligência, a biologia é criativa, a evolução é criativa. Isso. Eu acho que o peixe, por exemplo, eu não sei se nasceu com uma teoria, eu acho que ele pode ter evoluído. Sim, nós não estamos negando que ele evoluiu. Lá fora dá uma respirada, a bexiga um pouco mais, aí depois ali como ela abriu o músculo, aí vai indo, né? Nós não estamos negando isso. Como é que é seu nome mesmo? Romanelli. Romanelli, exato. Desculpa, Romanelli. Nós não estamos negando isso. Eu já sei. Nós estamos apenas afirmando que a evolução exige inteligência. É uma negação de uns fundamentos da velha biologia darwiniana de que as mutações ocorrem ao acaso. Aquelas que não prestam são eliminadas pela seleção natural.